Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8. Está da seguinte forma. Deixa eu tirar o computador daqui. Amém. Está assim. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, ame-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Irmãos, nós estamos vivendo tempos que a palavra do Senhor já havia anunciado, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E aqui a palavra do Senhor está falando para que nós venhamos aquecer o nosso coração de amor. Mas mediante a frieza que nós estamos vivendo na terra, como se aquecer desse amor? Como olhar para Jesus sem olhar para as dificuldades que a gente enfrenta? Então, tenham todos o mesmo modo de pensar. Então, não tem como uma igreja desunida, o povo desunido. De um lado, uns querem o amor de Deus e os outros querem apenas que o Senhor aplaque a ira dele em pessoas. Então quando uma igreja ela está dessa forma, ela está dividida. A igreja ela precisa estar unida para que o Senhor venha receber a adoração, para que o Senhor venha se agradar de nós. É necessário a unidade, não somente a unidade na igreja, de forma somente para mostrar que está, mas que em nossos corações, verdadeiramente, nós venhamos estar desprendidos em relação ao nosso próximo. Não somente dentro da igreja, mas aonde nós caminhamos, aonde nós estivermos inseridos. Na nossa casa também. Há pessoas que elas se dão com todo mundo, são muito excelentes pessoas na rua, sabe? Não tem problema com ninguém, mas quando chega dentro de casa é o problema. Dentro de casa ela não consegue ter unidade com ninguém. Porque dentro de casa ela mostra quem ela é. E isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. E a palavra do Senhor fala: ame-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Essa fraternidade é um amor puro. É o amor sem querer algo em troca. A fraternidade é um amor que você não está querendo nada em troca de ninguém. E nós temos essa dificuldade, porque o ser humano sempre está trazendo consigo uma malícia. Sempre o ser humano está trazendo consigo essa dificuldade de estar pensando, se ele está fazendo tal coisa para mim, é porque ele está querendo algo em troca. E na verdade, às vezes, realmente é. Então a palavra de Deus fala: amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos. Esses sejam misericordiosos, eu vejo claro que é a questão do perdão. A questão que as pessoas não gostam de ouvir palavras sobre perdão, porque o perdão, ele requer mudança de vida. O perdão requer uma renúncia. E renunciar é chato. Renunciar é ruim. Porque nós sempre queremos ter a razão das coisas. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, falem bem. Ao contrário, fale bem. Pois para isso vocês foram chamados, pois receberam bênção por herança. Nós somos chamados. Nós recebemos a bênção por herança. E que bênção é essa? É a bênção da salvação. A bênção da salvação. Nós recebemos a bênção
da salvação. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Interessante isso aqui, que quem quiser amar a vida, quem quiser gostar de viver, quem quiser amar viver, quem quiser ser feliz, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. É interessante que a tristeza, ela vem de forma imperceptível. Então a tristeza, a dor de alma, ela vem de forma imperceptível. Através do quê? Através da falsidade você vai abrindo portas. Através de falar mal, através da língua, dos lábios mal, do lábio mal, sabe? Que fala só vaidade, que só fala mal da vida alheia. Isso aí é algo silencioso que vai entrando na vida da pessoa e ela nem percebe. Passados alguns anos, ela vai começar a ter tristeza de alma. Ela vai ter dias infelizes na terra. Ela não verá alegria em viver. Você sabe por quê? Porque foi imperceptível a entrada desse pecado. Foi o de repente, você viu pessoas ali falando mal umas das outras, agindo com falsidade, e às vezes nós está em nós isso, nós crescemos no meio disso, no meio às vezes de pessoas manipuladoras através da falsidade. E nós achamos que é o comportamento certo de se viver. Só que a palavra do Senhor fala claro, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, ponto, uma vírgula aí, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Algo que mora no ser humano é a falsidade. Sou sincero. Não existe pessoas 100% sinceras. É algo que nós temos que estar tratando todo dia, porque se nós agimos com a sinceridade em todo o tempo, pessoas serão feridas, pessoas ficarão, nós arrumaremos um grande problema. Mas que tipo de sinceridade que é preciso? A sinceridade de coração. A sinceridade de sermos verdadeiros. A sinceridade de não querer prejudicar ninguém. A sinceridade, quando você abrir os seus lábios, você ter o cuidado, você vai falar a verdade, mas você vai ter o cuidado com o outro. Você não vai ter o cuidado de afrontar o outro, de querer derrubar o outro, mas você vai ter cuidado com as suas palavras. Porque uma palavra falada em fora de tempo, ela pode acabar com uma pessoa. Uma palavra falada em tempo errado, você pode acabar com o sonho de uma pessoa. Então, os nossos lábios, às vezes você está falando a verdade, você está sendo sincero, mas de que forma que a sua sinceridade está sendo benéfica? De que forma que a sua sinceridade, a minha sinceridade, está sendo curadora? Até para usar com a sinceridade, nós precisamos ter cuidado de como nós seremos sinceros. As palavras da gente, existe uma força muito grande, que a gente nem imagina. Tem pessoas que, dependendo do que você falar, ela vai desistir por causa daquela palavra. Vejamos que houve uma questão aqui, nessa plataforma, de um rapaz que colocou um vídeo. Ele mostrou demais as brincadeiras dele e se levantaram contra. Foram sinceros demais, né? Criticaram muito.
derrubaram a vida do rapaz. O rapaz se matou. Então, vejamos. O que as palavras podem fazer na vida de uma pessoa? O que as palavras podem fazer? Ah, mas a pessoa é fraca. Você não sabe o que a pessoa vive, os medos que ela vive. Sabe qual o problema nosso? A gente está sempre pronto para julgar, mas a gente não sabe as pedras que o outro está passando. A gente está muito pronto para julgar o tempo todo, mas nós não sabemos as dores que o outro está vivendo. E isso é um grande problema do ser humano que a gente está vivendo, que ninguém mais olha para o outro. As pessoas só estão de olho nas redes sociais, mas para quem está ali à frente dela não consegue enxergar. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Busque a paz com perseverança. Buscar a paz com perseverança. Irmãos, é buscar paz com insistência. Mesmo que você esteja sem paz na vida, mesmo que esteja um turbilhão contra você. A palavra de Deus está falando, busque a paz com perseverança. Está dizendo que a paz vai ser fácil? Está dizendo que para estar em paz vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Mas é buscar com perseverança. Eu quero viver em paz. Eu não quero viver no meio de guerra. Eu não quero ficar no meio da falsidade. Eu não quero ficar no meio da mentira. Eu não quero ficar no meio da discórdia. Eu quero estar em paz. Por que eu quero estar em paz? Porque eu quero viver dias felizes. Você busca a paz porque você quer ser feliz. Eu busco a paz porque eu quero ser feliz. A gente até gosta de um barulho, a gente até gosta de uma bagunça, mas chega um momento que eu quero silêncio. Chega um momento que eu quero tranquilidade. Quando uma casa não tem tranquilidade, quando a paz vai embora de um lugar, a pessoa entra em desespero e não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, porque ela se sente encurralada. Então, não desista de buscar a paz. Não desista de buscar a paz com perseverança. E essa paz não vai ser da sua força. É na força do Senhor. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então, voltando, afaste-se do mal e faça o bem. Afastar-se do mal requer renunciar a muitos comportamentos. Fazer o bem requer atitudes. Buscar a paz com perseverança é insistência. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos à sua oração. Os ouvidos do Senhor estão atentos sobre tudo o que você fala. É sério isso? Você é justo? Você é justo na presença do Senhor? Pois Ele está atento às suas orações. E os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor volta contra os que praticam o mal. Quem pratica o mal, Deus até ouve as orações, mas não tem o olhar de Deus. Quem pratica o mal, Deus até observa de longe, mas não tem a face de Deus. Deus vira o rosto para aquele que pratica o mal. Quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Quem há de maltratá-los? Todavia,
mesmo que venham sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Interessante isso aqui, que de repente vai ter pessoas voluntárias em falar que você é falso, você quer bancar uma de bonzinho, quer bancar uma de boazinha, que você não está com sinceridade, mas se seu coração está limpo diante de Deus, mesmo diante das críticas, das calúnias, você vai estar em paz. E se você está em paz, você está feliz. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Irmãos, estamos em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15 agora. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Por que você está tão feliz? Por que você perdoa? Por que você é feliz? Por que você, quando alguém vem à sua direção e fala isso, o que te faz tão feliz? Qual é o segredo que você está tendo felicidade? Qual é o segredo que você consegue vencer tanta coisa? Qual é esse segredo? Antes, santifique o Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Quando você é uma pessoa de paz, você dá esperança para o mundo. Quando você é uma pessoa que ama, que perdoa, você está dando esperança para o mundo. Você tem noção disso? Quando você é uma pessoa que resolveu obedecer a palavra de Deus, você nem sabe, mas você está dando esperança para as pessoas que estão à sua volta. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Aí vão perguntar para você o que te faz, o que te move para você não responder com mal àquela situação. Quando você não responde mal com mal, você é uma esperança. Quando você perdoa, você é uma esperança, porque o mundo jaz no maligno. Então, quando alguém vê alguém diferenciado, não acredita do que está vendo. Fala, nossa, aquela pessoa perdoou. Aquela pessoa ama de verdade. Nossa, eu fiz na vida daquela pessoa e agora essa pessoa está me perdoando. Está me servindo. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Aí vão perguntar, por que você está me perdoando? Aí você fala assim, ó. Se o Filho de Deus os libertar verdadeiramente, vos sereis livres. Quem é a razão da minha vida é Jesus. O motivo da minha canção é Jesus. O motivo da minha alegria é Jesus. O motivo da minha paz é Jesus. O motivo da minha felicidade é Jesus. Contudo, façam isso com mansidão. Tudo que nós viemos fazer, até para glorificar a Deus, precisa ser com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias, através do seu comportamento. Eu, através do meu comportamento, nós, através do nosso comportamento, vamos envergonhar muitas pessoas. Que tipo de pessoas? Aquelas que decidiram ir por um caminho de maldade. E por causa do nosso procedimento de paz, o nosso procedimento de amor, o nosso procedimento de sinceridade, vai nos levar a ser honrados pelo Senhor. Então, contudo, façam isso com mansidão e respeito,
conservando a boa consciência. A dificuldade que nós temos é conservar a boa consciência. Quando nós estamos perdoando, nós estamos conservando a nossa sanidade, a nossa consciência, sabe? A pessoa acha, nossa, eu perdoei o fulano como se fosse uma coisa assim, do outro planeta, né? Uma coisa assim que ela tá fazendo. Você está se protegendo quando você perdoa. Quando a gente perdoa o nosso próximo, nós estamos protegendo a nossa sanidade mental. A gente está se amando. Ao mesmo tempo que você ama o próximo, você está se amando. Quando você libera perdão, você está se amando. Porque se você não libera perdão, a sua sanidade mental vai embora. Você só vai viver em função daquela pessoa, você só vai falar mal daquela pessoa e você só vai querer ver aquela pessoa sendo destruída. Então, liberar perdão é você manter a sua sanidade mental. Veja cá. No versículo 16, contudo, façam isso com mansidão e respeito, ser mansos, ser respeitosos. Uma questão de respeito que nós, como cristãos, temos um péssimo costume de quando falamos com alguém que não conhece dos caminhos do Senhor, e nós queremos falar do amor de Jesus, nós queremos colocar a goela abaixo da pessoa, nós queremos fazer a pessoa engolir as nossas ideologias, as nossas crenças. Mas o amor transmitido não é por palavras, mas por obra em verdade. Muitas das vezes nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observados constantemente. Constantemente nós estamos sendo observados. E nós precisamos ter respeito com o nosso próximo. E respeitar o próximo também é respeitar as crenças do outro. Porque a própria palavra do Senhor fala, não julgueis para não ser julgado. Então, a gente precisa respeitar as escolhas das pessoas. Independente, a gente precisa respeitar as escolhas das pessoas. Por exemplo, aqui eu faço uma live que eu procuro respeitar a todos. Às vezes, aparecem algumas pessoas desrespeitando a live, de forma querendo impor as suas ideologias na live, né? Para trazer tumulto, para trazer discussões. Então, o que eu faço? Eu vou continuar respeitando as pessoas. Ela tem as crenças dela, ela tem as escolhas dela, só que se eu estou no lugar que eu não estou concordando, geralmente eu me retiro, né? Geralmente, quando eu não concordo com algo, eu me retiro. Então, e às vezes acontece que esses tipos de pessoas que não querem respeitar, né? Aqui, a minha crença é Jesus. Acabou. E quem estiver aqui, acredito que é a mesma coisa. Mas aparecem às vezes pessoas que a crença dela não acredita em nada, nem ninguém, não crê em Deus, enfim. E aí o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, é a escolha da pessoa. Mas ainda assim eu vou continuar respeitando, só que se ela precisa respeitar o meu espaço. E ela procure o espaço dela, onde ela jogue as iras, as revoltas dela. Você entende? Mas o respeito, ele tem que ser a chave de tudo. O respeito tem que ser a chave de todas as coisas. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias.
Glória a Deus se nós fomos caluniados sem motivos, porque a pessoa será envergonhada, não precisa falar nada, vai ser envergonhada. Agora, triste é quando falam da gente e aquilo realmente tem um ponto de verdade e tem um ponto ali que nós precisamos consertar. Aí isso é complicado. Mas se tem gente falando mal da gente, porque a gente serve a Deus, levanta calúnia sem motivo algum, glorifique, louve a Deus. Sabe por quê? Porque serão envergonhados. No tempo devido serão envergonhados e Deus mostrará a verdade. Porque Deus, ele sempre trabalha com a verdade. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito, e no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência. É interessante que essa palavra, esse pequeno versículo do 21, versículo 20, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, até o versículo 22, fala de forma tão clara sobre o batismo. O batismo não é tirar, você ir lá tomar um banho, o batismo, né? O batismo não é você pegar e tomar um banho para tirar a sujeira do seu corpo, não. O batismo é um compromisso de uma boa consciência. É o compromisso que você estabelece com Deus de dizer, agora eu vou ter uma boa consciência. Agora a palavra de Deus vai entrar no meu coração e eu vou obedecê-la. Então o batismo, muito se fala sobre deixar o velho homem e você vai nascer de novo, mas na verdade, o batismo você vai continuar sendo a mesma pessoa, só que agora com ideologias diferentes. Depois do batismo, você continua sendo a mesma pessoa, só que agora com ideologias diferentes, né? Agora com uma boa consciência, uma mudança de caráter, uma mudança de vida. Esse é o sentido do batismo. É interessante que aqui explica claramente, né? Pessoas têm medo de batizar, sei lá o que vai acontecer, será que eu vou morrer? Não. É um compromisso que você estabelece de uma boa consciência. Mas essa boa consciência a gente só consegue em Jesus. Mudar de caráter, mudança de vida é uma perseverança que nós precisamos buscar, ter, né, para que nós venhamos viver em paz. Essa é a palavra do Senhor. Deus te abençoe.